Carlito, chegou o homem. O Boulos está aqui com a gente. Vamos subir ele aqui na live, porque não temos muito tempo. Tudo bem, deputado federal Guilherme Boulos? Como vai, Vossa Excelência? Fala, Rovai. Tudo bom, meu caro? Prazer estar contigo, Dri, Carlito, Felipe Pena. Satisfação estar com vocês aqui hoje, Rovai. Obrigado pelo convite, viu? Imagina, obrigado a você. Desculpa, inclusive, o atraso, que eu estava numa reunião no Ministério das Cidades para tratar de novas construções de moradia do Minha Casa Minha Vida, uma nova seleção que vai sair, com parceria com os movimentos sociais para fazer casa no Brasil todo aí. Acabei atrasando um pouquinho para entrar. Legal, não sei se o Carlito tem que sair, se o Felipe, então podem ficar à vontade também. Posso ficar até as 12h45, que eu participo de uma rádio local aqui, mas até lá eu estou aqui. Tá bom. Boulos, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estávamos falando da pesquisa aí, da avaliação do governo Lula, e 3, 4 pesquisas seguidas demonstraram que degringolou aí. Era um jogo que estava ali, eu estava fazendo a metáfora do futebol, estava dando empate, né? Estava indo 35-35 de aprovação e desaprovação, e que o adversário abriu. E não abriu pouco, né? Se fosse uma corrida de Fórmula 1, ele tem aberto quase uns 30, 40 segundos. Um jogo de futebol, 2 gols. Assim, 4-2. O que precisa ser feito? Eu acabei de escrever um artigo dizendo o seguinte: precisa mudar radicalmente aí algumas coisas no governo. Eu acho que já deu para perceber que tem dentro da base, inclusive, do Lula, tem insatisfação com esse bundamolismo dos nossos ministros em geral. Vou assim usar uma expressão de rua, sabe? Mas nego se esconde, não só ministro. Citei o exemplo agora aqui do presidente da Conab, Edgar Preto, se esconde num momento desse. As pessoas não estão indo para o debate político, Boulos. Como é que você, como deputado, está vendo isso, se você concorda com isso? Rovai, para mim está nítido que o governo precisa de um freio de arrumação. Quer dizer, as pesquisas mostram, a gente já vinha sentindo isso, tive a oportunidade de conversar mais de uma vez com o presidente Lula no último período sobre essas questões. Eu acho que o governo precisa, em primeiro lugar, comprar mais brigas. Pega o tema do preço dos alimentos. Se a gente olhar a pesquisa segmentada de hoje da Quest, onde Lula está caindo? Caiu de forma significativa no Nordeste, classe C e D. Na base lulista. Essa queda, mais do que com circunstâncias políticas, até porque as pessoas entendem. Eu tenho feito, nas últimas semanas, várias assembleias na periferia de São Paulo para conversar com o povo sobre a situação do país, sobre, inclusive, mobilizando o ato pelo sem anistia no dia 30 de março e tudo mais. E as pessoas entendem, as próprias pessoas do povo dizem com, assim, decisão, às vezes com uma nitidez mais clara do que gente da esquerda. Dizendo, olha, o governo está cercado, a gente sabe que tem a coisa das emendas, do Centrão, sabe que não está fácil para o Lula, mas o governo precisa dar mais a cara a tapa por nós. Essa é a percepção que as pessoas colocam. Isso significa, por exemplo, essa coisa do preço dos alimentos tem que entrar de uma maneira mais firme. Por exemplo, já era para ter, atrasou, uma política de estoques reguladores, que estava no programa de governo, para o governo poder incidir no processo de alta de determinados alimentos. Mas o Bolsonaro privatizou os armazéns da Conab para fazer estoques reguladores. É fato, vendeu, desmontou a Conab. Agora, nós tivemos 2 anos. Então, eu acho que precisa atuar de uma maneira mais firme nisso. É óbvio, o agronegócio faz chantagem, tem muita força política. Eu estou aqui na Câmara, no meu gabinete. A maior bancada da Câmara não é do PT, não é do PL, não é do PSOL, não é do MDB. A maior bancada da Câmara se chama FPA, Frente Parlamentar da Agricultura, do agronegócio, melhor dizendo. Tem quase 300 deputados nessa frente. Metade da Câmara está nela. A gente sabe o poder de fogo e de pressão que eles têm. Mas não dá para admitir, Rovai. É uma coisa assim, porra, o Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Carne e frango. E o preço está na altura.
O Brasil é o maior produtor de café do mundo. E está custando R$31, R$32 o pacote do café, porque eles aproveitam a alta do dólar para vender como commodity no mercado externo e ganhar em dólar, lucrar mais. Tem que ter regulamentação. Os Estados Unidos, já que quando a gente fala do Estado intervir, não, a grita dos liberais. Bom, os Estados Unidos têm regulamentação sobre destinação da produção para mercado interno, para garantir segurança alimentar prioritariamente deles, desde o Roosevelt, no pós-crise de 29. A China tem desde os anos 60. Então, nós precisamos ter isso. Eu acho que o governo precisa ser mais firme, mais ousado para enfrentar esse tema, porque, na minha leitura, Rovai, uma das coisas principais que está corroendo e gerando esse efeito nas pesquisas é o preço dos alimentos. E nós precisamos, então, atuar de uma maneira decidida. Porque uma coisa é o governo perder, vamos pensar, como perdeu também, mas Sul e Sudeste, classe média, aí nós estamos falando de política. Né? Outra coisa é perder nos setores populares que gastam boa parte da sua renda, do seu salário, com alimentos. Aí é lógico, nós estamos falando de política também, tem uma leitura, tem uma visão, mas nós estamos falando de bolso, de economia, na veia. E essa percepção ela já existe no governo, mas ela precisa ser traduzida em iniciativas práticas para recuperar. Eu acredito que dá tempo e acredito que nós temos uma responsabilidade, enquanto esquerda, nós do campo de esquerda, independente de estar no jornalismo, independente de estar no parlamento, independente de estar dentro do governo, nos movimentos sociais, nos partidos políticos. Este governo precisa dar certo. Não tem plano B. Porque às vezes a gente vê uma discussão meio, mas então tem que atacar o governo e tal. Espera um pouquinho. Se o governo Lula dá errado, quem vai governar o Brasil é a extrema-direita. E volta com uma força igual o Trump nos Estados Unidos, que em um mês está fazendo o que ele não teve força para fazer em 4 anos. Porque quando alguém tenta dar um golpe, fracassa, e depois volta pelo voto popular, volta muito legitimado. Então, nós temos que ser parte da construção de uma atuação para que o governo possa recuperar essa base social, esse terreno perdido, e chegue também em 2026 com muita força e com mais satisfação, entrega e resposta para as demandas do povo brasileiro. O Boulos, eu tenho dito... Posso? Eu ia fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com essa questão. Vai, depois eu faço, então. Não, porque tem essa questão do governo dar certo e tem já uma questão que 2026 já está colocado. Ontem o Bolsonaro deu uma entrevista já falando nos candidatos ao Senado, já chamando mobilização para o dia 16 de março. Eles estão ali mobilizando a base deles. O que o campo progressista, o campo político na esquerda, né, pode fazer para também mobilizar a sua base já com vistas para 2026, que está logo aí, não perder também espaço no parlamento, não perder essa base que tem. Eu quero ser mais direto, acrescentando aqui só uma frase. Você é pré-candidato ao Senado ou ao governo do Estado? O Rovai, ele sempre vai com o dedo na... Ele sempre pega, né? Mas, pessoal, deixa eu responder primeiro a da Dri e chego na tua, Rovai. Você sabe que, apesar de você ser um cara com o dedo na ferida, eu nunca fugi, né? Sempre respondi tuas questões. Sem dúvida. Dri, eu tenho trabalhado com o nosso time algumas iniciativas que a gente precisa priorizar esse ano. Para além do diálogo com o presidente Lula, com os ministros, para ajudar na atuação do governo, para além da atuação parlamentar aqui na Câmara, eu acho que esse ano nós temos 3 desafios. Primeiro, nós precisamos organizar melhor o ecossistema do nosso campo digital, de comunicação, porque nós estamos perdendo a batalha de narrativa. Pegue o caso do Pix, pegue o caso da taxa das blusinhas,
vários casos, a extrema-direita está ganhando. E aí não adianta só apontar o dedo e dizer que a culpa é da SECOM. É lógico que a comunicação do governo pode melhorar e está melhorando. Mas, assim, nós temos uma responsabilidade nossa. Às vezes eu vejo a militância de esquerda se divertindo em fazer autoflagelo na rede social, sem entender o buraco que nós estamos metidos, o risco que está colocado. Então, acho que quando a extrema-direita ataca, vamos pensar, PIX, todos eles unificam a narrativa. Enquanto você vai ver as nossas lideranças e referências, cada um está falando uma coisa. Então, você vai no meu perfil, no do Lula, no da Erika Hilton, no do Haddad, no do não sei o quê, está cada um falando uma agenda. Aí você vai no do Nicolas, no do Eduardo Bolsonaro, no do Bolsonaro, não sei o quê, eles coordenam a narrativa. Aí alguém que está com o celular na mão, abre o feed, ele percebe exatamente o que a extrema-direita está comunicando, ele não consegue sequer entender o que a gente está comunicando. Então, essa é uma disputa que a gente tem que fazer. Tá? Eu estou conversando com muitos companheiros dos movimentos sociais, dos partidos políticos, lideranças. Eu acho que tem este ecossistema do qual a Fórum faz parte, também precisa estar nessa mesa para a gente poder organizar. Para mim, esse é um desafio-chave. A disputa de narrativa hoje se dá pelas redes e nós estamos perdendo. Segundo, o desafio tradicional. Eu não abro mão dele e eu não acho que a digitalização da política substituiu o pé no barro e o trabalho de base. O olho no olho tem um papel-chave. Ele não acabou. Tá? Porque ele constrói confiança. Ele constrói relações de maneira mais sólida e permanente do que uma intervenção de rede. Mas eles são complementares. Eu tenho dito que o nosso desafio é pé no barro e celular na mão. Né? É fazer a disputa digital e, ao mesmo tempo, estar nas periferias. E estar dialogando com a nossa militância. Então, eu organizei, junto com o nosso time aqui, estou indo 3 vezes por semana para vários bairros, fazer assembleias com o povo, conversar sobre a situação, mobilizar a militância. Devo iniciar agora, em fim de março, um giro para 20 estados do Brasil para poder dialogar com a nossa militância. Eu acho que a nossa militância muitas vezes está sem ânimo, sem tesão, sem discurso, e nós precisamos incidir nisso. Para mim, isso é um desafio. Criar um mutirão nacional de trabalho de base. Tenho conversado muito com o Frei Beto, que é uma figura que tem esse know-how desde lá de trás. Mas a teologia da libertação, o mundo não é mais aquele, da SEBS e tal. Espera um pouquinho. O que as igrejas neopentecostais fazem hoje, e elas são a principal máquina organizativa das periferias no Brasil, o que elas fazem hoje é muito parecido com o que as SEBS faziam no território. Lógico, não estou falando aqui do discurso, da teologia da prosperidade, estou falando de acolher, criar redes de solidariedade, oferecer serviços e organizar o território. Isso explica o sucesso deles. Nós temos que olhar. E, por último, Dri, nós temos também que testar a recuperação de rua. Tá? Por isso que a gente organizou pela Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, os principais movimentos do Brasil, estamos conversando com várias lideranças, fazer uma grande mobilização no dia 30. Eles vão para a rua no dia 16? Bom, precisa ter resposta. Então, dia 30, fazer um grande ato nacional em São Paulo, militantes em estados também vão fazer suas concentrações, mas um grande ato pelo Sem Anistia para fazer esse enfrentamento, porque não é possível que tenha tido uma denúncia tão robusta como a do Gonê. Eu li as 272 páginas, fiz um discurso ontem de 15 minutos no plenário da Câmara, trazendo os fatos. Não é possível, com tanta coisa ali, assim, que é o golpe impresso e auditável, ou seja, tinha anotação, troca de mensagem, de zap, está tudo ali, e que a gente é que fique na defensiva nesse debate. Nós temos que ir para a ofensiva e colocá-los na defensiva. Colocar a extrema-direita e o bolsonarismo na defensiva. Eu acho que esse é um ponto importante. E a tua questão, Rovai, de verdade, eu ainda não tomei decisão sobre que papel eu vou cumprir nas eleições de 2026. Tá? Logicamente, existe aí um campo de possibilidades. A única coisa que para mim, está firme e concreto que meu candidato à presidência é Luiz Inácio Lula da Silva.
que é quem tem condições de derrotar a extrema-direita. Isso para mim, é certo, porque por mais que o governo esteja fragilizado neste momento, com o Lula vai ser uma batalha dura, como foi em 22. Sem o Lula, é praticamente impossível ganhar as eleições de 26. Porque é o Lula que permite a gente avançar para além da base de esquerda, pela capilaridade popular que tem, e nos dá maiorias para ganhar a eleição. Então, isso eu estou decidido. Logicamente, existe no meu partido companheiros que insistem muito para que eu vá para a reeleição para deputado federal, porque tem o tema da cláusula de barreira, tem uma série de questões que impactam. Tive 1 milhão de votos há 2 anos e pouco, isso é importante para que o pessoal consiga ultrapassar a cláusula de barreira. E existem essas possibilidades. Você apontou, para mim o jogo está aberto. Minha prioridade eleitoral neste momento é trabalhar para derrotar a extrema-direita e reeleger o Lula em 26, o que passa por trabalhar ativamente para ajudar o governo a melhorar, a se recuperar e a fazer o freio de arrumação que precisa fazer já, para poder dar tempo. Felipe tinha feito uma pergunta? Não, a pergunta quase foi respondida já pelo Guilherme, porque eu sempre prego aqui, Guilherme, que são 2 conceitos básicos para a gente tentar, pelo menos, empatar essa comunicação digital, que é a linguagem e velocidade. São os temas das minhas aulas, é a minha especialidade aqui na universidade, e o tempo inteiro eu faço pesquisas sobre isso. E eu queria usar um exemplo que você fez muito bem, porque eles fazem fake news, eles distribuem fake news. E como você mencionou, eu sempre menciono aqui, é sempre com ordem unida. Sempre de um assunto só, com organicidade, de forma orgânica. E exatamente o que você falou. Abre a extrema-direita, eles sabem o que estão falando. Abre os setores progressistas, ninguém sabe nada. Está tudo diluído. Mas aí eu me lembro de uma resposta que você deu, uma fake news, quando disseram que você não morava onde morava e que você não tinha um Celtinha. Que você saiu com o seu celularzinho da sua casa, dizendo onde você morava e mostrou ali qual era o seu carro de luxo, o seu Celtinha. Uma linguagem muito popular e com velocidade. Né? Então, é disso que eu estou falando, Boulos. Falta isso. Mas falta isso não é para a SECOM. Falta isso em todos os ministérios. Né? Como é que dá um curso sobre isso, sobre como responder a fake news com velocidade e com linguagem adequada? Coisa que você fez na questão do Celtinha e do lugar onde você morava. Você não morava nos Jardins e nem tinha um carro de luxo. E foi fácil. Aquela linguagem foi fácil. É disso que a gente está falando. Eu estou exemplificando porque é o que precisa. E eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas. Olha o que o Boulos fez. Parece até o Galvão, né? Olha o que ele fez. Mas é um pouco isso, o que você fez ali. Como fazer? Como replicar isso? Não parece tão difícil assim, né? Felipe, eu concordo com você. Eu acho que tem uma coisa que é fazer a lição de casa, sabe? Porque, às vezes, os caras fazem um ataque e a nossa resposta é uma nota de repúdio de 3 páginas e meia, com uma linguagem hermética, dizendo como a fake news, não sei o quê. E aí, pelo amor de Deus, o cara vai ver a fake news e não vai ler nem a primeira linha da nossa nota muito correta, acadêmica, pomposa, mas que não tem efeito nenhum. Agora, tem uma coisa que me preocupa, que eu pude vivenciar na eleição do ano passado. Que é para além deste método, sabe? Eu concordo com você que aqui nós temos uma sacada de um método, quer ser simples, quer ser direto, quer ser curto e grosso, quer não ficar em muitos considerandos, é ir lá e mostrar em ato e tal. Mas os caras evoluíram muito. Eu enfrentei, fui vamos dizer, o principal alvo da máquina do Pablo Marçal, que ficou inelegível agora nos últimos dias, por ação que nós entramos no PSOL e outra combinada também do PSB. Cara, assim, a gente tinha uma equipe de monitoramento, tinha uma equipe de resposta a fake news, mas eles construíram ali uma inovação de capacidade de engajamento. No caso do Marçal, e foi, inclusive, esse é um dos temas que ele responde, deve tomar inelegibilidade em outro processo, que é a compra de apoio pelo campeonato de cortes. Né? Paga a comunidade dele no Discord, e ele, que é uma comunidade originalmente gamer e tal, de pessoas muito jovens,
e ele fazia campeonatos. Quem conseguisse viralizar mais engajamento num corte determinado dele, ele dava algo em dinheiro. Então, esse sistema, inclusive, chegou a ter mais engajamento que o gabinete do ódio durante a eleição de 22. O nosso monitoramento mostrou isso. O Marçal, em agosto, setembro, que foi os meses mais fortes da campanha, teve engajamento que chegou a ser 2 vezes superior ao do Bolsonaro na eleição presidencial. E é por isso que ele foi o primeiro a ameaçar a hegemonia do Bolsonaro na extrema-direita. Eles se confrontaram, porque ele tinha essa máquina. Ali eu percebi, Felipe, que para além dessa questão que você coloca, que é muito importante, tem um buraco mais embaixo, que é, assim, a gente entender de uma vez por todas o funcionamento do algoritmo. A extrema-direita soube manejar o algoritmo mais rapidamente que nós. Eu acho que tem um elemento, lógico, os donos das Big Tech estavam todos na posse do Trump, deram grana para o Trump e são de extrema-direita. Mas tem um outro elemento, o algoritmo é uma inteligência artificial. É lógico que uma Big Tech pode ir lá, vamos dizer assim, tirar a trava, como fez no vídeo do Nicolas Ferreira sobre o Pix, tá? Entregar para mais gente. Mas o algoritmo, no fim do dia, o que ele quer é deixar aquele usuário mais tempo na plataforma. É uma lógica econômica, porque quanto mais tempo a pessoa está na plataforma, mais a plataforma ganha, com anúncio, com publicidade, com um monte de coisa. E a extrema-direita entendeu isso rápido e foi eficiente em instrumentalizar. Nós ainda ficamos batendo cabeça. E eu vi no que foi a eleição aqui em São Paulo com a máquina do Marçal, o quanto isso é brutal. Vou dizer uma coisa para você. Eu perdi a eleição em São Paulo, nós perdemos a eleição em São Paulo, não foi para o Ricardo Nunes, por isso que nós perdemos. Quem nos derrotou no fim do dia foi a máquina de mentiras do Marçal. Porque a atuação dele no primeiro turno levou o sentimento da eleição para a direita, naturalizou o Ricardo Nunes, né, que aí, perto do Marçal ele era até um bom moço, quase um padre, e em terceiro ainda de quebra, levou nossa rejeição lá para o alto com as acusações mentirosas de uso de droga, laudo falso, caramba, nós só começamos a recuperar e reduzir a rejeição na última semana do segundo turno e não dava mais tempo. Ou seja, o jogo é bruto. Eu acho que para além desse método de fazer o básico, vamos fazer nossa lição de casa, não vamos complicar, porque às vezes a gente gosta de complicar, nós temos que ter uma atuação mais profissional no manejo do algoritmo, porque eu fico imaginando, inclusive com a evolução de deepfake, o que vai ser a eleição do ano que vem. Carlito. Eu vou fazer a minha pergunta e vou sair. Queria mandar um abraço pro meu companheiro de luta de muito tempo, Guilherme Boulos, o cara que lá em 2018 eu falei que ninguém dava nada, mas que em 2020 iriam se surpreender com ele. Se surpreenderam. Queria desejar aqui, Boulos, minha solidariedade a você e parabéns à Natália, né, pelo que aconteceu recentemente, não vou citar aqui de novo, mas eu queria fazer um comentário pertinente aqui, queria a sua resposta, Boulos. Tem uma decisão ainda do deputado Rodrigo Maia que proíbe a utilização de cota parlamentar para monetização de redes sociais, né? E vários parlamentares bolsonaristas utilizam a cota parlamentar para contratar equipe e monetiza conteúdo que, na minha análise, inclusive, seria crime de improbidade administrativa, porque você já é pago para ser parlamentar, então você não pode ganhar dinheiro divulgando a sua atividade na internet. Tem um projeto do deputado Tarcísio, se não me falha a memória, Tarcísio Mota. Isso, Tarcísio Mota, para desmonetizar redes sociais de parlamentares. A que pé está isso, Boulos? E como é que faz para a gente se organizar também em torno dessa pauta para exigir que parlamentar não possa monetizar a rede social com conteúdo de política? Se for outro tema que ele domine, não tem problema. Mas com conteúdo de política que ele já recebe para fazer atividade. Carlito, você sabe que os projetos aqui na Câmara, que são bons para o povo brasileiro, eles, em geral, têm muita dificuldade de avançar. Quando é um projeto de lobby, quando é um projeto bom para o agro, para bilionário, para banco, rapaz, é uma velocidade aqui que você fala, porra, isso aqui já está em plenário para votar? Já. Agora, pegue, por exemplo, o PL da fake news.
quando a gente mexe nessa coisa, e que a extrema-direita sempre vende como censura, ataque à liberdade individual, esse mesmo caso, aqui é uma guerra, cara. Aqui é uma guerra, porque sabe qual é o fenômeno que aconteceu, Carlito? Isso é preocupante. Uma parte do Centrão se bolsonarizou. O Centrão, historicamente, era uma coisa, vamos dizer assim, uma gelatina. Estava no governo do Bolsonaro, estava no do Lula, estava no da Dilma, estava no do Temer, está em todo mundo, porque a questão do Centrão, via de regra, é negócio. É usar a política para fazer negócio. Agora, privilegiadamente, com emenda. Agora, a questão é que hoje uma parte importante do Centrão foi para uma ideologia bolsonarista. Por isso que a gente não conseguiu aprovar o PL da fake news. Por isso que é difícil avançar com um projeto como esse do Tarcísio Mota. Agora, você falou uma coisa aí que eu não tinha informação. Se você puder mandar depois, Carlito, para mim, no Zap, que é o seguinte, que os caras estão descumprindo a normativa e estão usando a cota parlamentar. Tendo isso, você me manda, a gente entra hoje com pedido de esclarecimento para a mesa da Câmara e no Ministério Público Federal para ir para cima deles. Porque aí eles estão descumprindo uma normativa. Uma coisa é a gente brigar para aprovar uma lei para mudar. Outra coisa é ter uma normativa e os caras descumprirem. Vamos para cima disso. Nós temos que fazer marcação cerrada. Eu estou nessa linha. Esse ano é marcação cerrada com a extrema-direita. Né? Quem é corintiano se lembra do Gilmar Fubá, do Ezequiel, do Rincon. A gente tem que pensar naqueles volantes que marcava assim. Grandes craques do futebol corintiano, né? Grandes craques. Ou seja, e no Flamengo tinha o Júnior Baiano também, né? Que passava o carro, né? Ou seja, o Wilson Mano. Nós temos que lembrar desses caras que assim, era marcação pesada. Se a bola eventualmente passasse, o adversário não passava. É isso que tem que nos inspirar esse ano para fazer a briga política com a extrema-direita. Porque o Bolsonaro está à beira de ser preso e os caras estão na ofensiva. Não dá. Não dá. Sabe? Então, eu estou nessa linha. Hoje mesmo, inclusive, eu entrei com uma ação, passando aqui em primeira mão, vocês, Rovai, acabamos de entrar com uma ação no MPF, no TCU, acho que foram 2 ações diferentes, contra o Eduardo Bolsonaro por crime de lesa pátria pela atuação dele nos Estados Unidos para ferir interesses nacionais. Né? Eu acho que nós não temos que deixar passar nada. Agora, assim, fez, leva. Né? Porque, assim, passou muito, né? É conspiração, né? Ele está conspirando nos Estados Unidos contra o Brasil. Não dá para dar uma comissão de ética aí na Câmara em relação a isso, Boulos? A comissão de ética, eu preciso ver direitinho com a nossa equipe aqui a especificidade do regimento, porque eu não sei se isso cabe comissão de ética, o que seria quebra de decoro parlamentar e tal. Porque cabe, ele fez mas não isso... passa, sendo bem honesto, né, Boulos? Basta lembrar o que o deputado Alencar defendeu lá o da Cunha, dizendo que o da Cunha foi vítima da própria companheira, que, na verdade, quem apanhou foi o da Cunha, né? Basta lembrar aí da fala do parlamentar na época, que vocês vão entender que, infelizmente, até dá, mas é pouco provável. O caminho que você tomou é o mais adequado, eu também acredito. Eu acho que nós temos, assim, tem coisas que nós temos que judicializar. Mas a judicialização da política, de fato, a institucionalidade brasileira está uma bagunça. Com o Congresso aqui quer legislar, já legisla, quer comandar o orçamento, quer cumprir funções que são do Executivo, o Judiciário quer legislar muitas vezes, tá tudo uma bagunça. Nós vamos precisar, em algum momento, na quadra histórica nesse país, organizar a relação entre os poderes. Mas, assim, tem coisas... Você olha aqui e fala, foi o caso das emendas parlamentares. Você acha que a gente conseguiria a maioria aqui para suspender as emendas para garantir transparência, normativas? Nunca. Nós tivemos que judicializar. Foi uma ação nossa para o Flávio Dino, que caiu nele, para poder botar alguma regra na esculhambação que está o uso de emendas parlamentares. Nesse caso, em alguns casos, tem que ser assim. Ô Boulos, eu vou precisar sair, Rovai. Só queria agradecer a você e pedir para a assessoria do Boulos entrar em contato comigo, que eu passo o material, viu, Boulos?
Maravilha. Carlito, O Diego deve falar contigo daqui a pouco. Perfeito, até mais. Olha só, tem só uma mensagem aqui rápida do nosso João Pedro, da Mercedes, falando que quer te conhecer, Boulos, quando for a Brasília. O João Pedro é o nosso desenhista autista, lá da Bahia, né? O grande João Pedro, ele já fez desenho para mim, muito bonito, aliás, como diz o craque Neto, diga-se de passagem, ele fez belos desenhos para mim na campanha, o João Pedro. João Pedro, tá assistindo a gente? Quando você vier, faz um contato aqui no meu gabinete, é anexo 4, eu tô aqui agora, anexo 4, gabinete 935. Só que, pede para alguém te buscar lá embaixo, porque aqui o meu corredor, Rová e Dri, é insalubre. Assim, minha vizinha da frente é a filha do Eduardo Cunha, do lado é o Zé Trovão, o outro é o Osmar Terra, ou seja... Aqui tem a que gente ir com sal grosso no bolso. Haja estômago, né? O que é isso? É sal grosso? Chega o segurança lá. Você é louco? Bicho, assim, a gente botou espada de São Jorge aqui na entrada do gabinete. Aqui tem que ter muita proteção. Então, João Pedro, quando você vier, pede para minha turma te buscar lá embaixo, pra você passar com segurança aqui para chegar no nosso gabinete. Ô, Boulos, só para não deixar, né, não dizer que não falei das flores. Teve aí um recente racha exposto por vários veículos de comunicação do PSOL, em relação à demissão de um assessor, tal, mas isso parece ter provocado uma reflexão maior, assim. Como é que esse campo, como que está essa disputa dentro do PSOL, né, hoje, do ponto de vista do apoio ao governo Lula, e como é que assim, já tem gente negando que você é de esquerda nas redes, né? O Boulos já não é mais de esquerda. Antes, quando a população te acha de extrema esquerda, o cara que invade terreno, o cara que invade apartamento, o invasor, tal. Esse pessoal não acha que não. O cara é moderado, é um cara de direita. É meio esquizofrênico, né, bicho? Ter que lidar com isso não deve ser fácil, né? Rovai, tem gente que parece que, de tempos em tempos, perde a conexão com a realidade. Eu via isso em algumas bolhazinhas de Twitter e tal, na eleição, dizendo Boulos é moderado, Boulos não sei o quê, na campanha, fez uma campanha de centro. Bicho, aí a gente fazia pesquisa, quali, quant, com o povo, com a vida real, né? Fora do mundo encantado em que uma certa militância vive, e era Boulos radical, invasor, não sei o quê. Ou seja, é impressionante como uma parte do nosso campo tem, vamos dizer assim, um desejo irresistível de só pregar para convertido e de perder o pé e o pulso da realidade. A questão do PSOL, o PSOL não é um partido monolítico. Nunca foi, como o PT não é. Né? Ou seja, você teve um período, quando o PSOL, na sua fundação, era, digamos, sai por uma dissidência parlamentar com a Heloísa Helena, com a Luciana Genro, com vários parlamentares, e com um viés de oposição de esquerda ao PT, né? Fazia oposição de esquerda ao PT. Aí vem uma conjuntura. Golpe, Lula preso, Bolsonaro presidente. É neste cenário que eu entro no PSOL. Só que a realidade mudou. E a enorme maioria da militância do PSOL, 2/3 do partido, da militância, da base partidária, aferido em Congresso, entendeu que isso deveria significar uma relocalização do partido. Se nós temos um risco da extrema-direita, a extrema-direita governou o Brasil por 4 anos, quase deu um golpe. Foi por um fio que não mataram o Lula, o Alckmin, o Xandão, a gente. Certo? Ou a gente já está muito tranquilo aqui, vocês dois fazendo programa, se a gente tivesse numa ditadura no Brasil, e eu aqui no parlamento achando que tinha imunidade parlamentar. Não é isso, não. Tem gente que não entendeu ainda a situação que nós estamos. E acha o seguinte, acha que se atacar o Lula, quanto mais atacar o Lula, mais de esquerda é. E acha que isso vai fortalecer um campo da esquerda e não a extrema-direita.
Os caras, se não for o Lula o ano que vem, é o bolsonarismo. Vamos ver a vida como ela é, vamos ver a realidade, vamos saber fazer cálculo. A perda de apoio e de aprovação do governo não fortalece um outro campo de esquerda alternativo ao Lula e ao PT. Fortalece na polarização real da sociedade a extrema-direita que canaliza essa rejeição ao governo. E tem gente que não percebe isso, que prefere ficar num mundo encantado, pregando para convertido, fazendo manifesto acadêmico, né? E se divertindo, atacando lideranças e militantes de esquerda na rede social do Elon Musk. É uma coisa extraordinária a falta de noção de uma parte do nosso campo. Felizmente, é minoritário, não tem esse impacto, e existe, sim, uma diferença sobre os rumos do partido. E da esquerda, de maneira geral. É uma diferença que poderia ser discutida em alto nível, né, Boulos? Claro. Então, eu não lavo roupa suja em público. O pessoal veio dizer, Boulos, por que você não ficou respondendo os ataques? Porque aí ficou uma versão. Eu falei, francamente, né, eu estava... Tem coisa mais importante para em fazer a assembleia lá na cidade de Tiradentes. Eu estava preocupado em ajudar a construir direito, para melhorar, assim, fazer um freio de arrumação no governo. Eu vou ficar em discussãozinha desse nível. Agora, na política, isso sim precisa ser colocado, porque isso é um debate político. É o seguinte, Rovai, existe um campo que já defendeu lá atrás que o pessoal não apoiasse o Lula e lançasse candidato próprio. O Glauber se lançou pré-candidato à presidência à época, foi derrotado internamente no partido, este campo, por ampla maioria, por 2/3 do partido, que quando o Lula se elegeu, defendia que o PSOL estivesse retomasse esse lugar de oposição de esquerda, de enfrentamento ao governo, e tensionou isso em vários momentos aqui na bancada, foi derrotado também internamente. E o campo que eu faço parte no partido, e que, aliás, alguns gostam de personalizar, e expressam com isso, inclusive, um certo machismo e racismo, porque quando falam o grupo do Boulos, é o Boulos que manda e não sei o quê, então eles acham que eu mando na Erika Hilton, na Thalíria, na Célia Chacriabá, ou seja, como se as pessoas não tivessem pensamento próprio e posição própria, estão no nosso campo por convicção, não porque seguem a posição de alguém. Essa é uma visão bem atrasada. Agora, o nosso campo acredita no seguinte: o governo tem limites? Lógico que tem. O governo tem contradições? Lógico que tem. Aliás, para ganhar a eleição precisou uma frente ampla e um governo de coalizão. O Lula elegeu 135 parlamentares aqui na Câmara de 513. Isso traz contradições para o governo. Acho mais que isso, o governo tem falta, muitas vezes, de iniciativa política, o que a gente falava aqui no começo, de comprar brigas e não sei o quê. Agora, no fim do dia, a questão é simplesmente a seguinte: o que hoje está colocado no Brasil é que se a gente não trabalha para fortalecer e não para enfraquecer publicamente o governo, o resultado é uma chance real de retorno da extrema-direita em 26, de maneira mais feroz, a exemplo do que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. Depois de tentar dar um golpe legitimado pelas urnas. Quem que é isso? Não é razoável. Não é razoável. Então a gente tem que saber fazer análise, tem que saber fazer as críticas, tem que saber qual é o espaço de crítica. Eu já sentei com o presidente Lula inúmeras vezes e coloquei o que eu penso dos limites do governo. Agora, eu não acho que quem tem responsabilidade histórica com o momento que o país está vivendo deve cumprir o papel de chegar aqui e sair atacando à torta e à direito o governo, acreditando que isso pode levar a conjuntura mais à esquerda. Não leva. Não leva. Deveriam ter aprendido com o que o Brasil viveu nos últimos 10 anos. Muito bem. É isso, né, Dri? Tem superchat? Tem alguma pergunta para o Boulos? Tem vários comentários. Boulos é um grande político que defende o povo. Marcos Vinícius Rodrigues manda aqui um superchat. Valéria, sou fã de Boulos, de BH.
A Graça Matos diz: Boulos sempre na minha memória afetiva. Sindicato dos Metalúrgicos, quando eu vi chorando ao sair da sala do Lula na ocasião da sua prisão em 2018. Me emocionou. Pois é, o Boulos estava lá, né? Estava lá, encontrei com o Boulos lá nos Metalúrgicos, naquela época ele com o Juliano e com aquela economista que agora está no... Laura Carvalho estava com a gente. Carvalho. A Almeri diz: Boulos, querido, o Brasil precisa de moradia para todos. É inadmissível uma família não ter onde criar seus filhos. Um país rico, nação, pode ter isso. Com certeza, Almeri. Até lembrando aqui, eu justifiquei no começo o meu atraso por isso. Estava hoje no Ministério das Cidades mais cedo, fazendo conversas para a gente poder liberar mais rápido possível novas contratações do Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro. Esse é um tema-chave. O programa tinha sido destruído, agora retomou. Eu fui vice-presidente da comissão mista aqui no Congresso em 2023, que retomou o programa. Já tem várias obras sendo feitas no Brasil. Eu tenho visitado muitas dessas obras e agora precisamos construir mais, viabilizar mais, porque fazer moradia, a gente tem que ter essa clareza. Lógico, você vai dar o teto para quem precisa e, ao mesmo tempo, você ativa a economia com geração de emprego e renda. Porque você pega 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil moradias. Isso é ativação direta da construção civil na veia. Isso é geração de empregos indiretos com tudo aquilo que uma obra traz. Então, eu acho que num momento como esse, é muito importante esse investimento numa política social de moradia. Estamos trabalhando por isso aqui em Brasília. E qual a meta de construção, Boulos? Tem uma meta? Sim, a meta é a gente terminar os 4 anos do presidente Lula chegando pelo menos a 2 milhões de moradias contratadas. Tá? Então, entre as que já estavam, por exemplo, com obra parada, o Bolsonaro tinha deixado várias paradas, as que foram contratadas agora, nós estamos chegando a 1 milhão, né? Um pouco mais da metade do governo. Se intensificar um pouquinho o ritmo, a gente chegar... Obras contratadas, né? Porque não dá tempo de você entregar tudo. Então, por exemplo, uma obra que comece agora, no meio desse ano, ela não vai estar pronta, dependendo do tamanho da obra. Pega um conjunto como Copa do Povo, que nós estamos conduzindo, é o maior empreendimento do Minha Casa Minha Vida Entidades do Brasil. 2.650 famílias contempladas. Uma obra dessa demora 2 anos, cara, para ficar pronta. Com toda a infraestrutura, movimento de terra, não sei o quê, 2 anos, até às vezes um pouco mais. Então, as obras que começaram até aqui, vai dar para entregar até 26. As obras que começarem a partir daqui, nós temos que dar andamento, mas sabendo que a entrega possivelmente é em 27. Então, a ideia é, na somatória geral, a gente ter 2 milhões de moradias contratadas no Lula 3. E tem alguns aqui, a Andréa Cristina, dizendo que o governo precisa nomear alguém para comunicar com o povo, como o presidente do Chile. Não quero saber, só quero alimento no prato. Tem também a Andréa falando que passou da hora do agro, da bancada evangélica, serem pressionadas veementemente em público pelo bem-estar de seus eleitores. Temos que expor este povo. Tem algumas questões que o Boulos já acabou respondendo. Tem agora a Andréa Cristina, que chegou agora. Boulos, Minha Casa Minha Vida, aposentados por invalidez, endividados. Andréa, no Minha Casa Minha Vida, isso a gente botou agora na nova lei do Minha Casa Minha Vida. Infelizmente não teve toda a divulgação que deveria ter. Então, assim, primeiro retomou o faixa 1, que era justamente o que tinha acabado no governo anterior. O que é o faixa 1? Parece uma coisa técnica, mas ela é muito objetiva. Um programa de habitação, ele pode ser de crédito, ou seja, quem tem como fazer um crédito imobiliário e pagar, aí nós estamos falando de faixa 2, faixa 3, nós estamos falando de faixas de renda. Para quem ganha mais de 5 mil, 7 mil, não sei o quê, você tem um programa que é de crédito. Ou ele pode ser de subsídio, que pega no grosso do déficit habitacional, o que você está falando. Uma pessoa aposentada, de baixa renda, aposentada por invalidez, não sei o quê, mesmo que ela não tenha capacidade de crédito, ou seja, não demonstre condições de pagamento, esteja numa situação financeira que não é boa,
ela entra no faixa 1 no Minha Casa Minha Vida. Então, isso retomou e já está em funcionamento. A outra coisa é reserva de vagas em todos os empreendimentos para pessoas com deficiência. Tá? Então, tem reserva de vagas para PCD. Nós colocamos na lei também uma reserva de vagas para mulheres vítimas de violência, porque esse é um tema importante. Muitas vezes as pessoas não fazem essa relação, mas violência doméstica tem tudo a ver com política de moradia. Muitas vezes o que faz uma mulher continuar suportando conviver com o agressor é o fato dela não ter para onde ir com os filhos, e a casa está no nome do cara. Então, quando você faz uma política de habitação e também dá uma prioridade para mulheres vítimas de violência, você está quebrando o ciclo da violência. Então, nós botamos isso, foi uma emenda minha, nós botamos priorização de PCD, priorização de população em situação de rua. Então, essas questões todas estão contempladas hoje no Minha Casa Minha Vida. Muito bem. Tem mais algum superchat, Dri? Olha, tem Tem vários. Um monte aqui, o Diego está aqui. Libera o Boulos, libera o Boulos. São superchats, só passa os superchats tudo de uma vez. Aí o Boulos faz uma fala final. Tem aqui várias. Quem mandou superchat, entra aqui no concurso acima de R$10 para ganhar o livro Luiz Gama, Contra o Império, que a gente está fazendo aqui. Termina hoje. Já deu a quantidade de pessoas. Tem que fazer que nem o Cleirson. Faz o superchat e manda um e-mail para contato@revistaforum.com.br. Ivonete, entrou de membro. Manda um e-mail para contato@revistaforum. Não deixe de mandar o e-mail, gente. Dri. Vou ler rapidamente, porque muita gente mandou superchat durante a entrevista, então, para respeitar para a galera que mandou para ser lida. O Clériston diz: a questão é que o governo não construiu uma comunicação eficaz e ainda tira do próprio pé. Temos números de inflação menores que o do governo passado, mas a impressão é que está tudo descontrolado. A Fernanda diz: temos que levar a pauta da isenção para a rua também, Boulos, isenção do imposto de renda, né? Ana Paula Menezes queria entender por que esses lesa-pátrias continuam livres, conspirando contra o país e o povo com financiamento público, já que viajam às custas do nosso dinheiro para disseminar mentiras. Tem também, Boulos, precisamos ir para a rua defender este governo, temos que fazer alguma coisa, porque esta inércia. Obrigada, deputado e fórum. Soraya, deixa eu aproveitar, eu sei que o Diego, que já não tem cabelos, deve ficar com a careca em pé. Eu pego mais tempo aqui, porque eu tenho outro compromisso na sequência, por isso que ele está pressionando. Mas só para a Soraya, que fez essa pergunta da rua, reforçar. Mobilização nacional, sem anistia, Bolsonaro na cadeia, e trazendo também as nossas pautas, os nossos temas. 30 de março, mobilização Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, partidos políticos de esquerda, muitas lideranças convocando. Temos feito um trabalho em várias regiões para mobilizar setores periféricos para estarem também no ato. Então, já tá convocado. Ajudem a divulgar. É rua. 30 de março é rua. Maravilha. É isso, então. Muito obrigada, Boulos. Boulos, valeu, meu amigo. Você sabe que a gente conta com você para esse futuro necessário de disputa contra a extrema-direita e a direita no Brasil e na América Latina também, né? Então, vai para cima aí, defina seus próximos passos aí com tranquilidade e serenidade. Não deve estar sendo fácil discutir isso, né? Um momento que o partido precisa de você também, precisa da Érica Hilton, precisa de outros, né? A Sâmia, de quadros aí para fazer uma boa votação em São Paulo e reeleger muitos desses deputados valentes, como o nosso Ivan lá, que é o guerreiro, fundador do partido. Bastião da resistência. Mas obrigado, viu, Rová e Dri? Sempre um prazer estar com vocês. Vocês sabem do respeito e da admiração que eu tenho pelo trabalho da Fórum. Obrigado. Porque vocês, cara, desde o tempo que a gente estava no movimento social, tomando porrada, a Fórum foi um dos primeiros meios progressistas que deu visibilidade para a luta do MTST, que ajudou a desconstruir mentiras que estavam sendo construídas naquele momento. Vocês, enfim, sempre muito responsáveis com a comunicação que fazem aqui. Então,
Estou à disposição, sempre que chamado, vou estar aqui com vocês para a gente conversar sobre o cenário. Muito obrigado, Muito obrigada. Boulos. Estou a recíproca verdadeira. Olha aqui, o último superchat, 5 euros. Entrou 5 euros aí. Vergonhoso quando soube que o parcial da Lenhou tinha uma ou duas casas populares, né, que penso que eram moradias. Era o caso da minha casa, minha vida, né? Uma vergonha. Boulos, valeu, gente. Muito obrigado. Hoje estamos sem Fala Rovai. Vai entrar o Fala Rovai separado às 3h lá. O Guilherme já está fazendo aqui a edição. Eu vou deixar uma gravaçãozinha aqui com essa camisa vermelhona e ele encaixa, porque eu fiz o Fala Rovai lá atrás. É isso aí. Valeu! Um beijo, boa tarde para você. Até amanhã, 11 horas aqui na TV Fórum.